Bem, pessoal, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho aqui, a gente está em LTT, a gente está na fase final de LTT, a gente está na parte de avaliação de desempenho de graduados no COMAE. É importante ressaltar nesse momento que essa parte de avaliação de desempenho, eu sempre vou bater nessa tecla até o final, praticamente quase que em todas as aulas, que a ICA que a gente está se baseando, né, no caso, essa apostila, essa parte, né, foi baseada na ICA 39-17, tá? Então, essa ICA é uma ICA a ser decorada, vamos dizer assim, né? Então, nessa prova a gente não pode vacilar no sentido de não memorizar a ICA, tá? Cuja essa matéria avaliação de desempenho ela foi baseada, tá? Essa ICA 39-17 de 2023, acredito eu que seja a ICA mais atualizada, trata do processo de cadastro, vírgula, avaliação e promoções de graduados da aeronáutica. Então, se alguém tiver alguma dúvida que o sub possa exercer a função de chefia e avaliar, está aqui nessa ICA, tá ok? Bem, essa parte aqui, as etapas do processo de avaliação, a gente já viu, já iniciamos semana passada, mas eu não vou fazer a leitura tudo de novo para não ficar repetitivo, senão vai ficar muito enfadonho. Mas eu vou apenas aqui destacar algumas partes importantes dessa... Eu vou apenas aqui destacar algumas partes importantes dessa fase aqui, que é a fase inicial. Bem, quando ele fala das etapas do processo de avaliação, nós temos 3 etapas. Boa noite, André, tudo bem? Deus abençoe a senhora. Nós temos 3 etapas importantes. Isso aqui já caiu na prova do CAA, quando caía ou cai, aí eu não posso afirmar, né? Essa matéria no CAA, teve um CAA sem ser o do ano passado, o anterior, caiu uma questão sobre isso aqui. As etapas do processo de avaliação. Planejamento, acompanhamento e avaliação. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo o que eu irei falar. Se possível, se vocês puderem anotar, eu sei que vocês são bem as mulheres, as meninas, com todo respeito, são bem criteriosas nisso, né? Eu sei porque a minha turma, nós pegamos o primeiro EAGS, e eu sei que o primeiro EAGS, quando começou as meninas nos EAGS, os primeiros lugares foram as meninas. Então eu sei que as meninas são muito criteriosas, né? Então eu vou passar para vocês aqui, meninas e a rapaziada também, que temos também a rapaziada que já está nos acompanhando também. Então, nessas fases do processo de avaliação de graduados, eu queria que vocês anotassem algo aí no bisuzário de vocês, no tablet, onde for. Então é assim, eu fiz esse mnemônico. Primeiro eu planejo, depois eu acompanho, e por último, eu avalio. Tá? Então é uma coisa simples. É uma coisa bem simples. Mas eu peço que vocês deem uma atenção a isso no sentido de vocês até... Eu estou estudando para o EOF. E lá no EOF eu também estou estudando também essa questão também da... Acontece muito, eu sou suprimento, então a gente está estudando muitos regulamentos... não regulamentos militares, mas regulamento de especialidade, que fala muito a questão de fases, né? E na prova, ele fala muito, as bancas do CAA cobra muito a questão de ordem de fase. Então, eu pediria uma atenção às senhoras e senhores, por favor, os meus alunos. Agradeço muito a procura pelo nosso trabalho, essa prestação de serviço, falo publicamente aqui em rede aberta, essa prestação de serviço. Agradeço a todos que me procuraram durante o dia. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho. De coração. Muito obrigado mesmo. Então, peço que vocês tomem cuidado com essas fases, tá? Na ordem. Primeiro eu planejo, segundo eu acompanho e por último eu avalio. Então, essa é a ordenzinha que a gente tem que seguir, ok? Bem,
Sem mais delongas e sem ler o que a gente já falou para não ficar enfadonho e repetitivo, primeiro lugar, então vamos lá, eu vou destacar as palavras-chave do planejamento e a gente vai para o acompanhamento. Na fase do planejamento, palavras-chave para quem não sublinhou e não marcou. Na fase do planejamento acontece a fase da elaboração, tá? Então acontece a fase da elaboração do plano de avaliação, tá? Aí depois que é elaborado o plano de avaliação, eu vou divulgar o plano de avaliação. E esse plano de avaliação é um documento, tá? O plano de avaliação é um documento. Terceiro, tudo é feito com base na ICA 39-17 que acabamos de falar, que é essa ICA que trata a respeito de avaliação. E por último, você vai ter a divulgação do plano pelo comandante. Ou melhor, antepenúltimo, você vai ter a divulgação desse plano de avaliação, desse documento pelo comandante da OM, né? Comandante, diretor, prefeito, ele vai divulgar esse plano, como que ele quer, as diretrizes desse plano, como que ele vai querer essa avaliação. De repente ali ele vai divulgar a data da harmonização, ali vai ter a presença dos avaliadores, dos revisores, enfim. Essa é a penúltima coisa. E a última, na sequência aqui da leitura da apostila, você vai ter o período da entrevista inicial, que já está na página 43. Entrevista inicial, ela é feita do avaliador com o avaliado. O avaliador, ele vai atribuir as principais metas para o período. Pessoal, estou falando isso para vocês aqui, talvez isso não aconteça na prática, tá? Temos que tomar cuidado com isso. Isso não vai acontecer. O capitão, meu chefe, vai chamar o Lucas, vai chamar o fulaninho. Não, isso aqui é teoria, tá, gente? Tomem cuidado com questões que nem eu falo na geografia, assim. Os idosos, na geografia, estou falando dos meus alunos na geografia, os idosos estão vivendo muito no Brasil. O Brasil hoje é um país tipicamente idoso. Aí o aluno não pode pensar assim, caraca, como é que o professor está falando que o Brasil é um país tipicamente idoso se tem um monte de velhinho morrendo nos hospitais? Aí eu falo assim também, hoje a média de filhos por casal é um filho por casal. Como é que o professor fala que hoje a média de filhos é um filho por casal, se na comunidade X a fulana tem tantos filhos? Tá entendendo? Mas não é o professor, é o IBGE que está falando, o IBGE. Então é a mesma coisa aqui. Então vale o que a gente fala como aluno de concurso, né, que sou, a gente vai pela literalidade da apostila, tá, gente? Então a gente tem que seguir a literalidade da apostila, tá bom? Então, a literalidade. O avaliador, o chefe, o oficial ou o sub, na função de chefe, concurso de avaliador, ele vai estabelecer, primeiro, as principais metas para o período. É assim mesmo, tá, meninos? Não é fácil não, mas vamos à luta. Eu sei que para vocês não é fácil, né? Tem uns bebezinhos, tá chegando um monte de mamães aí. É uma luta muito grande, né? É porque é muita teoria, né? É muita teoria. Mas vamos lá, vamos firme, tá, gente? D. Evidenciar o desempenho esperado. Aí eu substituí a palavra evidenciar, eu coloquei na minha apostila falar, né? No caso fica melhor o verbo falar. A gente vai melhorando a didática aí da apostila, tá? Então, o chefe, ele vai evidenciar o desempenho esperado. Ele vai falar o desempenho, ele vai falar o que ele quer. O que ele quer? Terceiro, ele vai estabelecer o processo interativo de avaliado com base no feedback. Cara, se eu ver alguma coisa errada em você, se eu ver que o teu uniforme não tá legal, o teu macacão de voo, o teu sétimo,
cara, se você tá barbudo, se a tua redinha não tá legal, e não sei o quê. Ah, não. Se eu ver que você tá faltando a chamada, não, eu vou te chamar atenção, eu vou te chamar, a tua barba, eu não sei o quê. É isso aí. E 4, aquilo que eu venho falando, e vou falar todas as aulas até o final dessa apostila, orientá-lo a ler a ICA 39-17. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Então, essa fase de planejamento, tranquilo. Então, deu pra gente pegar o sentido. Elaboração do plano. Elaboração do plano, divulgação do plano, o plano é um documento, a entrevista inicial, reunião com o comandante. Vamos agora avançar. Acompanhamento. O acompanhamento tem a finalidade de concorrer para que o desempenho do graduado corresponda ao esperado. Nesta etapa, aí agora vem as palavras-chave, galera. Cara, o mais importante é a gente pegar ali as palavras-chave, sabe? Nessa etapa, o que a gente vai colher do graduado? O comportamento dele, pode sublinhar, isso é a palavra-chave que vai te levar à resposta dessa fase do acompanhamento. A conduta, os resultados do graduado, de forma que corresponda ao esperado. Então, foi estabelecida uma meta lá na entrevista inicial. Será que isso vai corresponder ao esperado? Será que vai ser correspondido ao esperado? Gente, eu pergunto para vocês que estão ao vivo comigo e para os alunos que irão assistir a aula, né? Tem muita gente que não pôde assistir, tem gente que está viajando e etc. Tudo isso está acontecendo em que período que eu falei? Qual é o nome do período? No PPA. Lembra que eu falei? No PPA, período padrão de avaliação, que começa 1º de novembro do ano anterior até dia 31 de outubro, tá? Então, você tá o quê? Acompanhando dentro desse período, tá? O comportamento, a conduta e os resultados do avaliado. Esses resultados são o quê? Os pontos positivos e negativos. Hoje eu vi um ponto negativo. Tá? Mas pula essa página. Lá onde que eu trabalho. Mas, enfim, já anotei. Já está anotadinho. Na hora certa, a gente vai destacar o ponto negativo. São observados e continuamente registrados. Então, eles são observados e continuamente. Então, a gente vai registrando. Vai registrando. Entendeu? São observados e continuamente registrados. Então, olha só. Pode sublinhar isso. Continuamente registrados. Então, a palavra-chave: comportamento, conduta, resultado do avaliado, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, e eles são continuamente registrados. Então, isso aí são tudo palavras, são palavras-chave para acompanhamento. Os registros do avaliador devem conter todas as informações que sejam relevantes para o processo avaliativo. Tá? Então, isso aqui são as palavras-chave para acompanhamento. Outra, assim, o avaliador deverá orientar continuamente o avaliado em relação ao seu desempenho e o que lhe exige. Tá? Isso aqui, eu peço que vocês também, por gentileza, dêem uma atenção especial para isso aqui, que isso aqui é prova. Aí, esse aqui não tem um mnemônico propriamente dito, mas a gente vai fazer associação pela ideia. Olha só. Primeiro, supervisionar os trabalhos realizados pelo avaliado. Né? Então, supervisionar. Na fase de acompanhamento, você vai supervisionar os trabalhos realizados pelo avaliado. Na fase de acompanhamento, também você precisa saber
o que observar e o que avaliar. Por exemplo, o meu chefe sabe o que me avaliar, entendeu? Ó, eu tenho um problema sério com barba. Minha barba cresce, aí meu chefe vai, de vez em quando ele, ó. Mas é gente boa, entendeu? Mas é assim mesmo. Aí eu já sei que eu não posso dar mole com barba. Tá, gente? Eu falei isso aqui anteriormente, mas não é nada demais não, tá? Mas são coisas que acontecem, né? Agora tem chefe que eu já tive chefe já, até na escola mesmo já, um major que me deu aula na escola, ele falou assim, eu quando chego, ele era tenente, hoje eu acho que ele é coronel. Aí ele falou assim, quando chego em agosto, lá para agosto, um dia antes que eu vou ver a calça, vou ver isso, vou ver aquilo. Cada um tem um jeito de avaliar, né? Cada oficial tem um jeito de avaliar, né? Continuando então, gente. Saber o que observar, o que avaliar. Confrontar o desempenho observado com aquele esperado. Registrar fatos relevantes relacionados ao desempenho do avaliado. Tá? Então, tudo isso aqui, gente, são fases da avaliação. Isso aqui eu tô falando, gente, é importante. Não sei se vocês estão sabendo a respeito da. Tô falando aqui em rede aberta porque a respeito das mudanças na força, né? Não sei se vocês estão sabendo que teve uma reunião com o comandante da força que peraí. Houve uma reunião com o comandante da força com os oficiais superiores que vai ter uma mudança nas nossas promoções, tá? A gente vai ser igual ao exército. Tá? Então, vai ter mudanças pra gente aí. Até ele pediu para divulgar, o major que trabalha com a gente lá, semana passada. Isso vem, então, vem em consonância com alguma coisa que eu já estava sabendo já do grupo de Master já. Mas continuando. Então, essa parte de conceito é importante, né? Vai levar em consideração o conceito. Parece que a pessoa vai entrar 3S e vai chegar até capitão. Eu acho que a tendência do EOF é acabar futuramente, mas não sei. Continuando então, meninas. As orientações poderão ser dadas por meio das entrevistas de avaliação, o que consiste em um diálogo entre avaliador e avaliado, a gente já viu, com vista ao aprimoramento do desempenho do graduado e deverá ser realizado ao longo de todo o período de avaliação. O que pode, então toma cuidado com essa palavra pode, a qualquer tempo, dentro do PPA, período padrão de avaliação, respeitados os preceitos hierárquicos e disciplinares. Dirigir-se ao seu avaliador e perguntar sobre o seu desempenho, normalmente sobre os pontos nos quais deve melhorar. Isso aqui é difícil acontecer, né? Isso aqui é difícil acontecer, né? A gente perguntar para o chefe o que a gente precisa melhorar, né? Mas está previsto no manual. O graduado perguntar, nós graduados perguntamos para o chefe o que precisa melhorar. Então isso aqui está dentro de quê? Dentro de acompanhamento, tá? Então só para a gente poder recapitular, para a aula não ficar monótona. A gente precisa saber quais são as fases do planejamento, quantas fases são as fases da avaliação, quais são e as características de cada fase. Agora vamos para a página, continuando na página 44, período de avaliação. Então, olha só, ele pode perguntar também na prova a etapa 3, a última etapa ou a terceira etapa do período das fases de avaliação. Trata-se da avaliação propriamente dita, ou seja, da sua formalização, a partir da comparação. Aí eu pedi para que vocês possam sublinhar a palavra comparação, do comportamento, tá? Então essa palavra é uma palavra-chave, né? Então é a formalização, palavra-chave, que a avaliação vai ser a formalização, e daqui a pouco a gente vai ver qual é a ficha, porque você tem aí CPG1, CPG4, CPG6, CPG8, são fichas que são preenchidas para ser enviadas a CPG
e vai chegar lá na SecProm, e aí vai ser a comissão de promoção de graduados. Então essas fichas, elas precisam ser preenchidas depois que passarem por essas fases, tá? Então beleza, fase de avaliação é a fase da formalização propriamente dito, a partir da comparação do comportamento. Então, quando a gente compara o comportamento, isso é planejamento. Planejamento é quando você compara o que você está fazendo hoje com aquilo que você, com base nos dados do passado, isso é planejamento, tá? Da conduta e dos resultados apresentados pelo avaliado, com aqueles estabelecidos na etapa do planejamento. A avaliação é a etapa final, tá? Pode sublinhar isso. É aqui que eu queria chegar. Então ele pode perguntar, né? Qual é a etapa final das fases da avaliação de desempenho, né? Do processo, das etapas do processo de avaliação. É a avaliação propriamente dita. Então, a avaliação é a etapa final que se inicia com a formalização da avaliação, para a qual será necessário reunir os registros efetuados durante todo o período avaliativo, à luz da ICA 39-17. Então, mais uma vez, peço que vocês possam gravar essa ICA, tá, gente? Por favor, gravem a ICA 39-17. Beleza. Prova. Já está marcado na minha apostila. Prova. Para atribuir conceitos ao avaliado. Aí, olha só. Aí aqui já é a fase que você vai atribuir conceitos. Aí a gente vai ver como é que vai ser a divisão da ficha, onde vão os conceitos dos graduados, tá? Para atribuir conceitos ao avaliado, recomenda-se. Primeira coisa, você vai ter que selecionar os registros mais relevantes reunidos durante o período, tá? Então você vai ter lá a tua agenda, né? Você vai ter a tua agenda, onde você vai ter lá os pontos positivos, infelizmente, né? Os pontos negativos, né? Aí os meus chefes sempre me perguntam, né? E aí, passa para mim o que foi feito nesse período, o que a gente fez nesse período. Eu montei um GT lá no ICEA, PLJ 002. Eu fiz implantações. Eu fiz isso, fiz aquilo. Aí eu fui anotando, eu vou anotando lá no meu bloco de notas tudo que eu fiz no período, né? Eu não sei se acontece com vocês também. Aí a gente vai anotando. Aí quando chega, a gente passa para ele, ele vai e lança, e ele faz também as observações dele lá individual. Então ele vai selecionar os registros mais importantes. 2, ele vai ler com atenção a descrição do que está sendo avaliado. E a gente vai ver isso, essas duas etapas dentro desse processo. Ele vai assinalar o nível que melhor corresponde ao alcance pelo avaliado. Aí tem os conceitos, né? Tem as notas, que vai de 1 a 5, né? Isso aí é um problema sério. Aí tem as notas que ele vai avaliar. Se ele dá 5, tem que justificar. Se avalia abaixo de 3, tem que justificar também. Mas não tem jeito, tem essas notas também, esses conceitos. Ser justo nos conceitos, bem como coerente e objetivo nas observações. Então, gente, professor, isso cai em prova? Cai. Infelizmente acontece. Por exemplo, lá no EOF, aconteceu deles colocarem 2 matérias agora, o APF e IPM, uma matéria que eram dadas dentro do CAA, vai cair pra gente. Isso aqui era dado lá no CAA, agora está caindo para o SEAG, né? Então, houve acréscimo de matérias. Então, primeiro, selecionar os registros mais relevantes. 2, ler com atenção a descrição daquilo que está sendo avaliado. Assinalar o nível que melhor corresponde ao alcance do avaliado.
ser justo no conceito, bem como coerente e objetivo na observação. Aí, o que acontece? Lá na frente é interessante que existem os erros também de avaliação. Entendeu? A gente vai precisar saber os erros e corrigir esses erros. O avaliador deve registrar na ficha de avaliação, pode sublinhar isso. Aí amanhã, de manhã, depois da física, até 11 horas da manhã, eu prometo de estar mandando para vocês o mapa mental das 3 fichas. Eu vou fazer um mapa mental das 3 fichas para ajudá-la. Eu quero agradecer muito a aluna Fabiola. Pô, ela entrou hoje, já está gostando muito do trabalho, ela não está participando ao vivo. Não sei se a Fabiola é da turma de vocês. Fabiola. Mas, pô, fico feliz pelas palavras elogiosas no meu privado. Muito obrigado. Beleza? Então amanhã, até 11 horas da manhã, eu vou mandar um mapa mental para vocês saber diferenciar essas 3 fichas, tá? As 3 fichas, bem como essa questão dessas 3 fases, tá? Aí cada um tem um jeito de estudar, enfim. Então, o avaliador deve registrar na ficha de avaliação as informações que dispõe sobre o desempenho do graduado, resultante da observação, do acompanhamento e das respostas apresentadas pelo avaliado ao longo do período. O avaliador também deve atribuir um nível de desempenho. Então, aqui na minha apostila, gente, eu achei conveniente, se vocês quiserem anotar na apostila de vocês, eu achei conveniente e, assim, com todo respeito à escola, aos mestres que compilaram a apostila, achei mais conveniente. Eu coloquei na minha apostila, botei assim, o avaliador também deve mensurar. Ele deve mensurar. Quando ele fala mensurar, aí botei mensurar e em cima coloquei, com todo respeito, tá? Eu botei, entre parênteses, nota / conceito, que é o que ele vai fazer. Ele vai dar uma nota e vai dar um conceito pro cara, pra pessoa. Então, o avaliador deve também atribuir um nível de desempenho. Aí eu coloquei na minha apostila, o avaliador também deverá mensurar, entre parênteses, nota / conceito, fecha parênteses. Perdão, o desempenho para cada fator ou atributo em apreciação considerado na ficha, de forma que ao finalizar o seu preenchimento, esta possa representar a síntese da comparação entre as metas estabelecidas e os resultados alcançados. Então, primeiro você estabelece as metas. É por isso que nós estudamos lá no início, né, lembra, Fabiana, Andréia? Quando nós estudamos a escada de Cog lá, quando a gente falou no primeiro estágio polido, né? É quando eu citei um exemplo hipotético que veio na minha mente assim, acho que até como revelação mesmo. Quando o 3S ele chega na unidade, ele tem que ser polido, né? Polido no sentido de se adequar à cultura daquela organização, né? A cultura organizacional daquela OM. Ainda que todos sejamos Força Aérea, mas cada unidade tem a sua cultura organizacional, né? Aí se tem exemplos, tem unidade que tem chamada, informa, tem outras que não tem, a chamada é lá na sessão. Cada um tem um jeito de ser, cada um funciona de uma forma. É isso aqui, tá entendendo? Aí isso a pessoa vai se adaptando no dia a dia àquela OM. Cara, chegamos agora a uma parte muito importante, a gente está no ápice da nossa aula. Estamos no ápice da nossa aula. Bem, aí no final da aula, eu vou fazer uma recapitulação rápida das 3 fases, bem operacional, bem objetivo, para não tomar tempo. Bem, chegamos agora numa fase super importante, tá? Porque quando chegar no dia 1º, quando o AVA liberar as aulas, vocês vão ver que as coisas são muito rápidas mesmo. Aí chegamos agora na fase das fichas. Vamos lá, no preenchimento da ficha CPG1. Então essa é a primeira ficha. Pode sublinhar essa ficha, pode marcar aí com a caneta, aquela caneta marca-texto. Devem ser consideradas, no preenchimento da ficha CPG1, devem ser consideradas situações
concretas e reais. Podem sublinhar essas duas palavras, concretas e reais. Então, o avaliador ele não tem que inventar. Ele tem que colocar as situações concretas e reais, registrando-se atos e fatos relacionados com o desempenho do graduado. Então, ele vai ter que reproduzir as atitudes do graduado. Por isso que ele vai ter que anotar. Ele não pode confiar na mente dele, ele vai ter que anotar na agenda o que ele fez, o comportamento. É por isso que lá na MOM eu presto continência para todo mundo, os oficiais. Porque eu sei que acontece na reunião de harmonização. Ah, você deu 5 para disciplina para o sub. Mas o sub passa por mim e não presta continência. Isso acontece nas reuniões, eu sei disso. Acontece. Né? Como aconteceu hoje, do graduado não prestar atenção, a continência para o oficial. Né? Eu sou assim, desde soldado, o cara vem, eu posso estar sentado no meu computador, não custa nada, eu vou levando para a minha continência. Isso acontece porque a gente trabalha no parque, né? Então no parque acontece base, parque, essas coisas, né? Então eu já estou acostumado que eu trabalho em base e tal. Enfim, então o avaliador, às vezes ele fala uma coisa, mas aí o graduado lá no dia a dia, ele tem um outro comportamento. E já aconteceu de um coronel que não é o chefe dele chegar e falar, pô, o cara passa por mim, entra na academia, né? O coronel até é gente boa, não é que o cara é ruim, ele não é bate-mal, entendeu? Mas cara, a nossa vida, a gente é militar, né? Então não custa nada você... Eu sou assim, eu já, até com todo respeito, os cachorrinhos lá no quartel, vou prestando continuidade. Isso é coisa minha desde soldado, né? Tá? Então, situações concretas e reais, beleza? O comandante da OM, agora, gente, presta atenção nisso, por favor. O comandante da OM, comandante, diretor, prefeito. O comandante da OM ou oficial superior, tá? Com todo respeito, tá, meninas? Eu vou... E todos aqueles que não assistir. Oficial superior, major, tenente coronel, coronel. Oficial intermediário, capitão. Designado para fará a revisão da CPG-1. Então, com todo respeito, tá? Vou perguntar aqui, mas não é para expor ninguém, tá? É meu jeito de ser, tá? O aspirante oficial, que é um praça especial, ele pela apostila, ele faz a revisão? No I'm not. O segundo tenente faz a revisão da CPG-1? Não. O primeiro tenente, um tango, como eles falam? Não. Quem faz? O comandante da OM, o oficial superior, major, tenente coronel, coronel full e o oficial intermediário, que é o capitão. Tá? Então, por favor, meninas, peço a gentileza e a todos que irão me assistir, que vocês anotem isso, tá? Apreciando o desempenho do graduado, vírgula, apreciando o desempenho do graduado segundo os fatores e os níveis de desempenho atribuídos pelo avaliador. Certo? Então, 46. (44, 45). Tá. No coma o processo avaliativo também inclui a reunião de harmonização. Pode sublinhar, por gentileza, reunião de harmonização. Reunião de harmonização. Gente, eu falei com o meu chefe. Não tem essa reunião, Lucas. Não. Eu sei. Na prática não tem, mas na teoria tem. Deveria ter, né? Mas na apostila tem. Então, o que é a reunião de harmonização? Peço que vocês possam sublinhar. No qual o comandante deve reunir.
nessa reunião de harmonização, quem que o comandante vai reunir? Os avaliadores e revisores de sua M, a título de complementação das informações acerca dos avaliados e de compatibilização dos padrões de apreciação dos avaliadores. O propósito da complementação das informações é tornar a avaliação qualitativa, comentários, a mais completa, abrangente e fidedigna possível, a partir do compartilhamento entre avaliadores de observação acerca do desempenho de cada avaliado. Foi o que eu falei. Aquela velha história, né? Que eu falei ainda agora. O Corona vai falar assim: o tenente fulano de tal, você deu 5 para disciplina pro sub lá, o sub Lucas. Pô, mas ele passa por mim e não presta continência várias vezes. Por que você está dando 5 para ele? Pô, cara, isso acontece, tá? Então essa reunião é para isso, tá? É para confrontar. É por aí, tá, gente? Por último, o processo avaliativo prevê a realização da entrevista final. Então, olha só, gente, lá na fase do planejamento você tem entrevista inicial. E aqui na reunião de harmonização você tem entrevista final, momento em que o avaliador deverá discorrer sobre a apreciação realizada na ficha de avaliação, desempenhos, enfatizando os destaques positivos do desempenho daquele período e os aspectos que deverão ser aprimorados, fazendo suas recomendações para a evolução profissional e pessoal do avaliado. Tá? Beleza? Ó, a CPG1 pode sublinhar isso aí, tá? A CPG1 deverá ser utilizada como referencial para a condução da entrevista e das reorientações necessárias. O avaliado, então pode sublinhar isso aí que é prova, tá? A CPG1 deverá ser utilizada como referencial para a condução da entrevista e das reorientações necessárias. O avaliado poderá ler a ficha de avaliação a fim de obter a maior transparência do processo avaliativo. Por que a entrevista final cumpre seu propósito recomendando-se? Porque a entrevista final cumpre seu propósito, recomenda-se que o avaliador defina o objetivo e o encadeamento da entrevista antes de iniciá-la, estabeleça logo de início um clima amigável e receptivo, enfatize inicialmente os aspectos positivos do desempenho do avaliado, isso aqui é mais leitura mesmo, aponte claramente os aspectos que devem ser aprimorados, faça observações de melhoria específicas e seja franco, evite desvios do objetivo proposto para a entrevista, mantenha o foco no comportamento, na conduta e nos resultados, abstenha-se de emitir opiniões sobre traços de personalidade, não é o caso, não permita que a entrevista sofra interrupções indevidas após os comentários, ouça atentamente o que o avaliador tem a dizer. Então isso aqui é do avaliador para o avaliado. Utilize o tempo que for necessário para esclarecimento, é mais leitura, tá? Assuma atitude interativa e não indiferente ou antagônica. Encerre a entrevista com a mensagem de estímulo. Beleza? Legal? Então agora a gente vai chegar, vamos entrar numa parte super importante, que é exatamente a parte do preenchimento da ficha. O que compõe a ficha, tá? É aqui que a gente ganha, aqui que a gente, né, aqui que a gente tem lá MAC, ACN, muito acima do normal, aqueles conceitos, né? Eu não sei se o chefe de vocês mostra a ficha, tem chefe que mostra. Aqui, ó, tem o conceito, tem uns que mostram, tem um que nos mostra. Enfim. O que avaliar? A carreira militar é eminentemente meritocrática. Então, a gente tem ouvido falar muito nisso aqui.
Até ouvi falar de uma sub sobre isso no tocante a essas mudanças, né? Que vai ser essa questão dessas promoções aí, pontinho, 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 vai ser tudo dentro disso aqui. É mérito, tá? E, portanto, seletiva. Fundamenta-se no mérito, associado aos valores profissionais e morais do graduado. Então, pode sublinhar. Então, a gente já conseguimos já captar alguma coisa aqui importante que a gente vai ler daqui a pouco. Ó, valores profissionais e morais do graduado. Devendo a avaliação de desempenho contemplar. Então, a avaliação de desempenho vai contemplar. Ó, isso pode cair numa prova, tá? Fiquem atentas. Atentas e atentos, por gentileza, tá? Por obséquio. Ó, conceito profissional. Bacana isso aqui. Isso aqui é maneiro de estudar, tá? Não é uma coisa muito pesada, não. Condicionamento físico. E agora é o problema, hein, gente? Agora, não sei se vocês estão sabendo, né? Agora, pô, fita métrica na cintura. Se não tiver dentro dos parâmetros, já está reprovado em tudo. Não apto. Aí o Sublucas foi lá na educação física, meteu né, pediu lá pro o sargento lá da educação física, crente que estava abafando. Falei, meu Deus, tô magro. Pô, emagreci pra caramba, vou tirar onda. Lá com o sargento, no bom sentido, né? 109 de cintura, caraca. Aí mudou a ICA, agora não é pela idade, é pela altura. Eu tenho que estar com 99, eu tô com 109. Ah, Jesus. Aí se vocês quiserem me indicar umas bombinhas aí, meninas, me indiquem, tá? Pra emagrecer, tá? Brincadeira. Mas é isso aí, tá? Então, conceito profissional. Então, olha só, ele pode perguntar numa prova. A avaliação de desempenho contempla. O que contempla a avaliação de desempenho? Ou seja, o que contempla a avaliação de desempenho? Conceito profissional, né? Condicionamento físico, condicionamento moral. Então, olha só, a minha base para avaliar é isso aqui. Isso é minha base para avaliar. Tá? A gente não avalia com a nossa cabeça. O conceito profissional resulta da análise qualitativa e quantitativa dos atributos. Pode sublinhar essas duas palavras. Daqui a pouco a gente está encerrando, tá? Para não ficar muito enfadonho, tá, meninas? Tá? O conceito profissional resulta da análise qualitativa. Ó, qualitativa é qualidade, né? E quantitativa dos atributos inerentes ao exercício do cargo militar do graduado, à luz das obrigações e deveres militares contidos nos estatutos militares e demais normas aplicáveis. É constituído por um fator referente ao teste de avaliação de condicionamento físico, TAF. Então, isso aí, se não era muita preocupação, agora virou preocupação com essas mudanças. Porque, havendo essas mudanças, quem ganhar não apto tá fora do mistério que vai acontecer aí, dessas mudanças, né? Então, eu tô preocupado, mas tem que emagrecer mesmo, então vamos lá. Vamos emagrecer. E por 15 fatores. Ai, meu Deus, esses 15 fatores. Esse aí que eu quero chegar. Esse é muito importante. Cada um deles apreciado segundo os níveis ou indicadores de desempenho pré-definidos, cuja variação vai. Aí, olha só, aí agora vem os conceitos propriamente dito, né? Aí você vai lá. O conceito mais baixo, vamos dizer, é o MAB, muito abaixo do normal, até o muito acima do normal. Aí a gente vai precisar saber quais são e o que levou a pessoa X a ter aquele conceito. É isso que cai na prova, tá? Mas não tem muita dificuldade não, tá? Já o conceito moral, ó, o de cima tá relacionado com o conceito profissional. Aí a gente vem agora para o conceito moral. Na outra página vai ficar bem clarinho para vocês, tá? Conceito moral, resultado da avaliação do caráter. Olha aí a palavra caráter.
A gente viu isso lá na liderança transformacional, né? O caráter, né? Eu me lembro muito bem lá da influência idealizada, né? Caráter, retidão de caráter, né? Já o conceito moral resulta da avaliação do caráter do graduado e de sua conduta como militar e cidadão, à luz das obrigações e deveres militares, contido no Estatuto dos Militares e demais normas aplicáveis. É constituído de 7. Tá? 7. Então, eu tô colocando, a gente vai contar e falar, tá? 7 aspectos a serem avaliados. Avalia-se, dentre outros, a adoção de conduta ética, íntegra e honesta, bem como o cumprimento dos compromissos morais assumidos pelo militar. Fatores apreciados. A CPG-1 agora vamos lá. A CPG-1 subdivide-se em 2 áreas de apreciação. Primeiro, conceito profissional e conceito moral. Então, a CPG-1 ela vai se subdividir no conceito profissional e conceito moral. Agora a gente vai ver. E eu criei um método. Para a gente matar isso, tá? Eu criei um método para a gente matar isso, tá? Bem, vamos lá. Conceito profissional. O avaliador, ele vai avaliar o avaliado, desculpa até a redundância, dentro do conceito profissional, ele vai ter lá esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 itens dentro do conceito profissional. Tá? Então, vamos dizer lá, Tenente Lucas vai avaliar o Sargento Frederico. Um exemplo, tá? Como que eu vou avaliar o Sargento Frederico? Primeiro, dentro do conceito profissional, a avaliação vai envolver a qualidade do trabalho do sargento, a produtividade no trabalho, vê se isso, meninas, não está voltado para o lado profissional. O conhecimento profissional, a eficiência no trabalho em equipe, emprego de meios materiais, o planejamento, julgamento, esse julgamento é julgamento nas decisões, a responsabilidade, a disciplina. O Sargento Frederico, ele presta continência, ele é disciplinado, ele é obediente, ele faz as coisas que o mais antigo ele pede. A apresentação pessoal, faz a barba, o uniforme está alinhado, não precisa estar vincado não, está alinhado. Tem espírito de liderança, olha lá as competências que a gente estudou. Iniciativa, ele tem iniciativa? Tem iniciativa. Adaptabilidade, olha, lembra, o novinho tem que estar na beca. Olha a competência que a gente estudou lá nas competências. Ó, isso aqui, ó, comunicação oral escrita. Ele sabe se comunicar oralmente. Como é que é a escrita dele? Ele sabe redigir um ofício no Cigadaé? Isso aqui é avaliado também, tá, gente? A maneira como a gente escreve Cigadaé. Como você redige um ofício externo no Cigadaé. Você faz, como é que você... Uma minuta. Isso, a gente é avaliado por isso. Relacionamento no ambiente de trabalho. A gente se relaciona bem com as pessoas, né? Isso é complicado, né, gente? A gente tem bom relacionamento com as pessoas, a gente fala com as pessoas, somos comunicativos. Condicionamento físico. Isso é cobrado, né? A questão do condicionamento físico. Punição ou justiça. Entenderam? E aí, pessoal,
Até que vocês estão gostando, gente, ou tá chato? Ficou melhor agora, né? Ficou melhor agora. Agora, olha só. A gente está terminando. Esse agora vocês vão gostar porque eu criei um mnemônico. Aí a aula não fica chata. Ó, conceito moral. Caraca, professor, é muita coisa. Mas se você entender... Só com a leitura vocês vão ver o que é conceito moral. Se você entender pelo raciocínio os conceitos morais, você vai matar o profissional. Quer ver? Olha só como é que é moral. Primeiro, olha só como é que tudo é voltado para a moral, tudo é voltado para o caráter. Olha só. O sargento, ele adotou uma conduta ética, íntegra, honesta. Então, olha só, palavra-chave. Aí pedi a gentileza, nessa reta final agora da aula, só um pouquinho mais de paciência para vocês anotarem as palavras-chave. Ó, ética, ó, conduta ética, íntegra e honesta. Ó, isso tá voltado para o caráter, para moral. Ó, tá intrínseco ao homem. Isso tá dentro da gente, não tá? Manteve-se fiel. Ó, fidelidade. Não é uma coisa de caráter? Aí depois eu vou falar a história de João e Maria que se casaram, tá? Aí vocês vão entender. João e Maria se casaram. Aí eu vou botar isso aqui. Eu sou meio doido. Essa aula tem que ser doida. Não pode ficar parada. Eu não quero vocês dormir nessa aula. Vamos lá, então beleza. Ó, manteve-se fiel aos compromissos assumidos. Então, fidelidade. É moral, conceito moral. Ó, cumpriu com compromissos morais assumidos. Compromissos morais assumidos. Falou lá no altar que ia ser fiel, né? Se comprometeu perante o pastor / padre, né? Com os compromissos morais assumidos. Respeitou convenções sociais, leis, autoridades. Ó, respeito às convenções sociais, leis e autoridades. Proporcionou assistência moral e material à família. Eu já vi gente falando assim, primeiro a Força Aérea, depois a família. Já vi gente falar aí, já tive chefe assim, primeira... Né? Não adianta você falar, né? E deixar a família de lado. Então, assistência moral, ó, proporcionou assistência moral e material à família. Abaixo de Deus, a nossa família está em primeiro lugar. Amém? Ó, eu não sei se na apostila de vocês tem a letra F. Tem a letra F? Que fala, evitou o uso indevido de drogas. Tá escrito? Tá? De bebida alcoólica. Oi? De bebida alcoólica. Então, olha só. Tá errado. Antes de evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, vocês têm que colocar evitou o uso indevido de drogas. Por gentileza. Evitou o uso indevido de drogas. E por último, evitou o consumo excessivo de bebida alcoólica. João e Maria se casaram. Adotaram conduta ética, íntegra e honesta. João manteve-se fiel aos compromissos assumidos com Maria. Cumpriu compromissos morais assumidos. Respeitou convenções sociais, leis e autoridades. Proporcionou assistência moral e material e familiar a Maria. João evitou o uso indevido de drogas e evitou o consumo excessivo
de bebida alcoólica e foi muito feliz com Maria. Com todo respeito a Maria, tá? Até porque a minha mãe é Maria José, é uma benção, minha mamãe. Tá legal, gente? Gente, Deus abençoe. Obrigado. Eu acredito que semana que vem a gente consiga terminar essa apostila, tá? Pra gente poder ir pra PLI. Tá? Deus abençoe a todos, tá, gente? Obrigado. Fique com Deus.